Foco no afeto de número 356. Tema de hoje é desprezo ou distância saudável. Muita gente me pergunta se a distância saudável a que me refiro, que falo, que prego já há muitos anos, não acaba sendo desprezo, uma forma de desprezo. Depende de como aquilo é feito, e nós vamos falar disso hoje. Depende de como é feito. A pessoa pode usar uma coisa muito boa, uma ideia muito boa, para realizar as próprias maldades, vamos dizer assim, não é? Ok? Como vice-versa também é válido, tá? Mas então nós vamos falar um pouco de desprezo e depois de distância saudável aqui, tá? O desprezo ou menosprezo é um forte sentimento de desrespeito e antipatia. Implica em um sentimento de superioridade. A pessoa desprezada é considerada inferior e indigna. O desprezo pode estar relacionado a sentimentos de indignação e amargura. O desprezo surge a partir da avaliação em relação a outra pessoa, como sendo ela a outra pessoa inferior. O principal impacto do desprezo é a persistente desvalorização da pessoa ou de uma instituição em todas as áreas possíveis e uma consequente não conformidade com a pessoa ou o grupo social a que o desprezo se dirige, ok? Você pode desprezar pessoas que estão distantes de você, pessoas que você nem conhece, e até mesmo alguém que vive debaixo do mesmo teto que você. Como? Invalidando essa pessoa, desconsiderando os sentimentos dessa pessoa, não dando a menor importância para o que ela fala, não olhando nos olhos dela quando ela fala com você, não exercendo generosidade nem colaboração em relação a ela, não oferecendo nenhum afeto genuíno em relação a ela, ignorando a existência dela, forçando um convívio numa distância nada compatível com o tanto de afinidade que você sente em relação a ela. Eu vou repetir isso porque é um conceito um pouco mais confuso. Como é que você exerce o desprezo em relação a uma determinada pessoa? Forçando um convívio numa distância que não é compatível com o tanto de afinidade que você sente em relação à pessoa. Às vezes tem pouca afinidade, você força um convívio próximo. Às vezes tem muita afinidade, você força um convívio distante. Quem exerce o desprezo, quer seja por desafinidade, por vingança, por se sentir desprezado, por competição, por ressentimento, por raiva, por mágoa e outros detritos emocionais, está nesse ato desprezando a si próprio. Está desprezando o outro porque antes desprezou a si próprio. Você desprezou a si próprio quando aceitou muitas desqualificações dos outros em relação a você mesmo. Aqui que o bicho pega. Você desprezou a si próprio quando aceitou muitas desqualificações dos outros em relação a você mesmo. Nessa hora você pensa mais ou menos assim: os outros têm razão, afinal eu sou um lixo mesmo. Daí o próximo passo é você passar a desprezar a si mesmo e aos outros. Na verdade, você passa a desprezar a si mesmo nos outros. Vou explicar um pouquinho melhor isso aqui. Depois que você conclui que você é o lixo que todo mundo vem falando a vida toda que você aceita isso, o próximo passo é você passar a desprezar a si mesmo, porque você é um lixo. Você aceitou a ideia de que na verdade você não é. Você aceitou, você comprou a ideia de que você é um lixo. Aí você passa a desprezar a si mesmo e aos outros também. E quando você despreza os outros, na verdade você está desprezando a si mesmo nos outros. Você está desprezando o tanto de desprezível que você tem certeza que é nos outros. Pode ser um processo de vingança. Pode ser, dentre outros tantos detritos relacionais. Se o outro te despreza, ou se o outro não te despreza, tanto faz. Tanto faz. Não é para você se sentir desprezado. Ele te desprezando ou não. Porque muitas vezes a gente se sente desprezado
E o outro nem está desprezando a gente, está lá num comportamento típico dele, mas a gente leva em conta aquela cartilha cartesiana da sociedade. Se a pessoa ficou tantos dias sem te ligar, é porque ela te despreza. Fique esperto, está sendo feito de bobo. Isso não tem nada a ver. Mas para muita gente isso tem tudo a ver. Gera ódio, mágoa, ressentimento e, consequentemente, doença. Doença relacional, doença em quem passa a sentir a raiva e doença em quem passa a receber esta raiva também, se está em sintonia sombria com o emissor de raiva. Você só se sentirá desprezado quando antes desprezou a si próprio. Como é que você desprezou a si próprio? Como é que começou essa encrenca? Fazendo concessões indignas, implorando afeto, implorando aceitação, engolindo sapos, fazendo coisas nas quais você não acredita, fazendo coisas às quais você não aceita, fazendo falsos elogios, fingindo ter afinidade com pessoas com quem você não tem afinidade para tanto, bajulando pessoas. Resumindo, fazendo coisas que não têm nada a ver com você. Nesse ato você se desprezou, você destruiu o apreço que tinha para com você mesmo. A autoestima foi a zero. Daí você projeta o desprezo que sente por si mesmo nos outros. Desprezo é doença, distância saudável é saúde. Desprezo é doença, distância saudável é saúde. Distância saudável é aquela distância na qual e da qual você consegue mandar uma energia amorosa para alguém, levando em conta sempre o grau de afinidade entre você e a outra pessoa. Você precisa exercer a distância saudável para não ter que um dia chegar ao cúmulo da reatividade exercendo o desprezo. Se você não exerce a distância saudável, você se sufoca nas relações. Se sufoca de muito convívio, excesso de proximidade ou então de muita saudade. Manter a distância saudável é um dos maiores sinais de apreço a si mesmo. É o contrário do desprezo a si mesmo. O apreço a si mesmo é o contrário do desprezo a si mesmo. A sociedade entende a distância, afastamento, como desprezo. E é aí que está o mimimi. Mimimi de verdade, não essa gíria que estou inventando por aí. Daí a sociedade coage todo mundo a viver numa proximidade tóxica, em que não se leva em conta o grau de afinidade. É claro que em pouco tempo a maioria dos lares, escolas, escritórios vão se transformando em templos das relações tóxicas. Assim fica muito fácil as relações descambarem para o desprezo. Gente, é tudo que esse governo oculto que nos escraviza quer. Todo mundo brigando com todo mundo desesperado para matar, um para matar o outro. Todo mundo desesperado para se ver livre do outro através de competição, para se sentir superior em relação ao outro, para se autoafirmar, usando para isso as ferramentas mais destrutivas possíveis. E é assim que fica muito fácil as relações descambarem para o desprezo. Como é que vive alguém que preza a si próprio e aos outros? Prezando pessoas que estão distantes, pessoas que nem conhece e até mesmo aquelas pessoas que vivem debaixo do mesmo teto. Como? Validando essas pessoas, considerando os sentimentos dessas pessoas, dando a maior importância para o que elas falam, olhando nos olhos delas quando elas falam, exercendo generosidade e colaboração em relação a elas, oferecendo afeto genuíno em relação a elas, considerando e prezando a existência delas,
exercendo um convívio numa distância compatível com o tanto de afinidade que sente em relação a elas. É assim que vive alguém que preza a si próprio e aos outros. Como é que alguém começa a prezar a si próprio e aos outros? Fazendo concessões, sim, mas sempre dignas, e não fazendo concessões indignas. Desenvolvendo afeto por si próprio. A nossa amada meditação é a grande causadora disso. É a grande cura para o desprezo. E é aquela que abre a porta para o apreço a si mesmo e aos outros. Como é que alguém começa a prezar a si próprio e aos outros? Aceitando-se tal como é, respondendo amorosamente aos elogios e insultos. Não é reagindo, é respondendo. O contrário de reação é a resposta. Então, como é que uma pessoa começa a prezar a si própria e aos outros? Também respondendo amorosamente aos elogios e aos insultos. Fazendo coisas nas quais acredita de coração. Fazendo coisas às quais aceita de coração. Fazendo elogios sentidos de coração. Reforçando os pontos em comum com pessoas com quem tem alguma afinidade. Quando a gente encontra alguém que não rola ali muita afinidade, é importante a gente reforçar os pontos em comum. De tanto que vocês vão conversar em torno dos pontos em comum, isso gera uma confiança. Vocês vão vendo a afinidade, vão percebendo a afinidade que vocês têm no campo da energia. Daí vocês estão prontos, a relação está madura para conversar dos pontos que não são em comum e conseguir exercer a bendita, rara, quase inexistente oposição amistosa, que eu diria que é a grande salvação relacional. Então, como é que alguém começa a prezar a si próprio e aos outros? É também reforçando os pontos em comum com pessoas com quem tem alguma afinidade. Não precisa ser muita, não. Outra coisa é elogiando pessoas desde o coração. Resumindo, ao fazer coisas que têm a ver consigo próprio, neste ato, a pessoa se prezou, se respeitou, construiu o apreço que passa a sentir por si mesma. A autoestima vai ao máximo. Daí a pessoa não vai projetar o apreço que sente por si mesma nos outros. Ela não vai projetar nada, ela parou com a projeção. A projeção ficou lá no nível do primitivo, nível esse em que a pessoa nem está mais. A pessoa não vai projetar o apreço que sente por si mesma nos outros. O que vai acontecer é o seguinte: consciente e ou inconscientemente, ela passa a estimular o que sente por si mesma nos outros. Sem perceber, ela estimula o que sente por si mesma nos outros. Porque quando a gente fala, a gente exala o que sente, exala o que percebe, e fica muito fácil do outro sentir. Então a pessoa que chegou nesse ponto de consciência, ela não vai mais projetar nada. Consciente e ou inconscientemente, ela passa a estimular o que ela sente por si mesma nos outros. E é uma referência bonita. Você vê alguém lá falando com um apreço a si mesmo, não é narcisismo, porque aí é no nível só do ego, não é? Uma pessoa com consciência, o ego fala, mas quem está intuindo, quem está produzindo o conteúdo é o ser. Gente, a cura para o desprezo é também a distância saudável, regada a muita meditação, regada a muito amor, regada a muita compaixão. Foco no afeto.